Olá pessoal, Eric DK, analista político, falando aqui de Brasília, direto do Congresso Nacional, em frente aqui ao plenário da Câmara. Vamos para o nosso Bullet da Semana, quadro em que a gente traz os principais acontecimentos, os principais eventos dessa última semana no mercado, na Bolsa e também na política. E no segundo momento, a gente também projeta para vocês o que vocês devem ficar de olho para essa semana que começa tanto dentro da questão da Bolsa e da economia, quanto das questões políticas. E hoje eu tenho aqui comigo o Diogo Baruch, ele é Head de Produtos da Capitólio, e ele vai trazer um pouquinho para a gente os bullets, o que ele viu aí desta última semana. Bem-vindo, Diego. Fala, Eric, tudo bem? Obrigado pelo convite, primeiramente. Vamos aqui tentar falar um pouquinho para todo mundo o que a gente viu no mercado essa semana e o que a gente está esperando para essa próxima semana aí que está chegando. É isso aí. E, Diego, antes da gente avançar, antes de você trazer para a gente a sua aula sobre os principais bullets aí da última semana, se apresenta um pouco para a gente, explica um pouco para a turma onde você está atuando, como você está atuando recentemente. Então, vamos lá. Pessoal, eu sou Diego Baruch. Hoje eu sou head da mesa de renda variável aqui de produtos da Capitólio Investimentos, um escritório de agentes autônomos da XP, tá bom? Então, a gente está cuidando hoje de toda a parte na questão dos produtos, tanto da parte de investimento, alocação, tanto quanto na parte de ações e o mercado financeiro global como um todo, tá? Legal. Então, vamos direto ao ponto. Quais são os seus 3 bullets dessa última semana? Bom, essa última semana que passou, nós estávamos sempre na expectativa de como que ia vir a ata do Copom. Nós tivemos o aumento da taxa de juros do Brasil na semana anterior, e aí ficamos naquela expectativa do que o Copom ia soltar para o mercado de tão importante para essa alta de 1% que eles fizeram. Né? Então, a ata do Copom é um documento muito extenso, né, com muitas informações, e é muito aguardado pelo mercado sempre. Ela sempre vem após a reunião do Copom e a decisão dele sobre o aumento da taxa de juros ou não. E nessa ata do Copom, o ponto principal que todos estávamos esperando era referente ao IPCA. Né? O IPCA, que todo mundo sabe, é o indicador que a gente tenta ter como a base da inflação do país. A gente tem visto a inflação subindo, o IPCA veio alto, e as projeções agora, né, do IPCA já estamos falando em 6,5%, aí como uma taxa básica do IPCA. A gente está vendo já o mercado já precificando também mais 2 aumentos na taxa de juros do Brasil para o final do ano, ou seja, nós teremos mais 2 reuniões e aproximadamente 1% de taxas de juros aumentando-se nessas próximas reuniões, elevando a taxa básica do Brasil, a Selic, que hoje está em 5,25 para 7,25 no final do ano, tá? Isso ainda são projeções, claro que a gente vai aguardar todos os dados no decorrer desse último trimestre do ano, né? E a gente entende que isso pode ser muito já real para o que a gente está vendo aí na economia. Eu acho que esse foi um ponto muito importante. Durante essa semana saiu o IPCA, que é só a taxa de juros, que a gente viu um aumento aqui de 0,96% no IPCA mensal, colocando o IPCA anual ajustado a 8,99%. É uma taxa muito alta, significa que a gente está vendo a inflação do país subir muito. Né? Isso aqui era um ponto muito aguardado que a gente estava acompanhando e esperando para ver se a gente ia ter uma aceitação ou não da taxa básica de juros do país. Isso tudo decorreu para uma elevação das taxas de juros futuras do Brasil. Então, hoje, os DIs, que nós chamamos aqui, a gente já está negociando DI para 2023 a 8,38% e 2024 a 9%. Então, a gente viu esse aumento muito drástico aqui, referente a tudo que aconteceu na economia no ano, e esta semana a gente vê essa alta forte também nos juros futuros, tá? Com relação ao Copom, se essa subida de 1 ponto percentual já era esperado, qual foi o impacto que isso teve no humor do investidor ao longo da semana? E você falou que já há projeções aí até o final do ano, com possibilidade de subir mais 2 pontos
até dezembro. O que isso deve impactar dentro da realidade dos investidores, dentro da questão de investimento na Bolsa de Valores? Então, vamos lá. Essa alta do Copom agora de 1%, o mercado ainda estava muito dividido se teríamos uma alta de 0,75 ou se seria realmente de 1 ponto percentual. Chegando mais próximo da reunião, o mercado já precificou que seria necessário esse ajuste de 1 ponto percentual, subindo a Selic para 5,25, tá? Essas próximas, isso impactou de uma forma, acaba sempre impactando de uma forma negativa no mercado, muito por conta de uma alta de juros está sempre relacionada com a inflação do país. E como eu falei agora há pouco, a gente viu a inflação subindo e é necessário que o governo suba essa taxa de juros. O país é um país emergente, né? O Brasil é um país emergente, desculpe. Então, é necessário que o governo controle dessa forma. Então, essa alta de 1 ponto percentual agora estava sendo aguardado, e com essa ata do Copom que saiu essa semana e com a alta da inflação que a gente vem vendo, muito provavelmente o mercado já começou a precificar que mais 1 ponto percentual na próxima e para outra já é realidade para o país. A gente sempre enxerga que isso tem 2 pontos de vista para o mercado. Internamente, é sempre uma parte negativa, porque a gente entende que subir o juros do país, você trava um pouco a continuação da economia de evoluir e os gastos e consumo interno. Por outro lado, o país volta a ficar um pouco mais atrativo para investimento estrangeiro. Então, a taxa de juros do Brasil chegando a 6, 7% ao ano, fica muito, muito atrativo para o investidor estrangeiro, americanos, europeus, asiáticos, colocarem os recursos dele aqui no país, tá? E aí, na parte de investimento em bolsa de valores, ações, ela acaba se dividindo um pouco mais, porque as pessoas começam a ver que investindo numa renda fixa, você consegue ter um pouco de rentabilidade com um pouco mais de segurança, né? Se a gente pode usar esse termo hoje, entre renda fixa e segurança, renda variável, um pouco mais de risco, tá? Então, para um futuro, a gente vendo essa taxa de juros subir, o país volta a ficar atrativo, um pouco mais atrativo para o investidor estrangeiro, e ainda o Brasil começa a ficar um pouco mais calmo na parte desse crescimento que a gente viu de pessoas físicas investindo no mercado, em bolsa de valores. Esse número deve começar a se assentar um pouco mais agora, com toda essa volatilidade e as rendas fixas voltando a ficarem um pouco mais atrativas. Muito bom. Dentro desse contexto de renda variável e dentro disso que você colocou, com a subida da taxa de juros, ficar mais interessante para o investidor estrangeiro. Olhando para a renda variável, o que o investidor deve, então, esperar aí? Quais são suas apostas com relação a investimentos em geral? Você acha que é um momento de mudança de carteira? É um momento de manutenção de carteira? Qual é a dica que você dá para aqueles que estão nos acompanhando neste momento? Aqui na Capitólio, a gente está sempre tentando levar para os investidores que a gente está fazendo uma gestão mais segura. Então, sempre vai ser um bom momento para entrar em investimentos em renda variável, tá? Investir em ações, a gente entende que não tem riscos. O momento que o mundo vive hoje é muito diferente de um momento lá de trás, onde empresas quebravam com mais facilidades e você acabava perdendo os seus investimentos, né? Hoje em dia é difícil de acontecer isso. Então, nós sempre vamos levar que é um bom momento para se investir em renda variável. E hoje não é diferente. Mesmo com tudo que acontece, a gente vê o país em um bom momento, né? Talvez no curto prazo nem tanto, mas a longo prazo o país continua tendo um bom momento, tendo boas perspectivas. E não é diferente para a Bolsa de Valores. A gente ainda vê a Bolsa para o final do ano ali em torno de 140 mil pontos, né? Hoje nós temos com a Bolsa aí aproximadamente em 120 mil, 121 mil pontos. Então a gente ainda tem um gap de crescimento para a Bolsa. O que aconteceram nos últimos 2 anos foi que no último trimestre do ano a Bolsa realmente deu um up, ela subiu muito forte, chegando nos níveis, entregando no final do ano um fechamento positivo para o mercado, e este ano não é diferente. A gente entende que mesmo a inflação subindo,
mesmo a gente tendo todas essas dificuldades, nós estamos vendo, vai ser até um bullet que eu vou colocar, o balanço das empresas está sendo muito positivo. Então a gente acredita que continua sendo um bom momento para se investir em renda variável, em bolsa. Claro, você não tem um conhecimento, busque sempre um especialista, tá? Para ele ajudar com isso e segue investindo em bolsa de valores, tá? A gente acredita que é positivo e a gente está confiante que o Brasil continua subindo e a longo prazo sempre vai ser o melhor investimento. Legal. Então vamos para o seu terceiro bullet, que você deixou a bola quicando aqui para a gente chutar. Aí, o meu terceiro bullet, na verdade, ele englobou algumas coisas, tá, Eric? Vamos lá. O que aconteceu? Hoje de manhã, só fazendo um adendo, hoje de manhã a gente recebeu uma notícia aqui que o Brasil passou os Estados Unidos na população adulta vacinada com a primeira dose do coronavírus. Então, o Brasil hoje atingiu 73,8% da população adulta vacinada com a primeira dose e os Estados Unidos ainda estão com 71%. Ou seja, a vacinação no Brasil está caminhando de uma forma positiva. E essa variante Delta que nós estamos vendo, que tem assombrado o mercado global, né, o mercado financeiro global como um todo, a gente acredita que cada vez mais vai perder espaço, dando espaço para novos investimentos. Por outro lado, eu trouxe uma notícia boa e uma notícia ruim, que a OMS trouxe o surgimento de um novo vírus. E esse novo vírus que eles trouxeram, eu até anotei o nome aqui, que é Marburg, é um vírus que eles estão comparando com Ebola. Então é alguma coisa que a gente pode ficar de olho daqui para frente. Se realmente vier a ser alguma coisa muito grave, a gente precisa ficar de olho nisso aí, que a gente pode ter mais um tremor aí no mercado. E para finalizar, o meu último bullet aqui dessa semana que apareceram foi o auxílio-desemprego dos Estados Unidos, que caiu muito. Então, isso mostrou que também nos Estados Unidos, a economia caminhando da forma que está caminhando, subiu muito a inflação, e hoje nós continuamos ainda, já é um medo que o mercado global está acontecendo, de que os Estados Unidos possam retirar os estímulos antes do previsto, né? Então, essa melhora na economia, esse declínio, né, pela terceira semana consecutiva de auxílio-desemprego, a criação de novos empregos nos Estados Unidos está vindo tão forte que a possível retirada dos estímulos traz um temor para o mercado, pela inflação americana também está subindo, tá? Então, Diego, explica para a gente o que isso impacta aqui internamente no Brasil, essa questão de retirada do estímulo na economia norte-americana. A retirada do estímulo na economia norte-americana, ela impacta globalmente o mundo, no sentido de que o investidor estrangeiro ele passa a ter um pouco mais de aversão a risco e investir em países emergentes, né? Ele aumenta o risco do investimento. Então, eles param de investir tanto num país emergente para manter os investimentos no país mais seguro do mundo, que é o Treasury americano, tá? Isso vai desestimulando a economia da forma que está acontecendo. Então, isso vai acabar atrapalhando um pouco os investidores americanos de saírem, principalmente os americanos, de saírem da sua zona de investimentos ali, da sua zona de conforto, buscando novos riscos, já que uma vez que o governo vai parar de estimular a economia da forma que está sendo feita, tá? Muito bom, esses são os 3 bullets de Diego Baruch, da Capitólio. Uma aula aqui para a gente sobre o que aconteceu nessa última semana. E vamos para essa parte agora que trata da política. Vamos para os 3 bullets da política. Diego, aqui no Congresso Nacional, a última semana foi bastante movimentada. A gente teve aqui nesse Salão Verde a passagem do presidente Jair Bolsonaro. Na ocasião, ele vem entregar aqui a MP do auxílio, do novo Auxílio Brasil, que é o Bolsa Brasil, que é o Bolsa Família, o anterior Bolsa Família, e também junto nesse pacote veio a PEC dos precatórios. É sobre a PEC dos precatórios que é o meu primeiro bullet. Isso é um assunto, gente, que ainda causa muita preocupação por parte dos investidores institucionais. A gente está falando dos bancos e fundos. Por quê? A PEC dos precatórios traz aquela previsão de uma possível rolagem na dívida, parcelamento da dívida de 90 bilhões que o governo vai ter que arcar. E isso está sendo
lido aí como uma pedalada, e essa pedalada que o governo está tentando implementar diz respeito à questão do teto de gastos, porque com a decisão do Supremo Tribunal de estabelecer que o governo vai ter que pagar 90 bilhões em 2022 com relação aos precatórios, o governo então teve que achar uma solução que foi essa rolagem. Então, está esse debate. Nessa PEC dos precatórios também tem a previsão daquela regra de ouro ser um pouco afetada, é uma regra que também que controla a questão fiscal, que controla os gastos do governo, e isso vai iniciar ainda um debate aqui dentro da Câmara e depois vai iniciar um debate no Senado. A grande questão é que a decisão tomada aqui no Congresso, e essa principal peça-chave desse puzzle, desse quebra-cabeça, a decisão tomada aqui no Congresso não vai à sanção, depois não tem nenhum veto por parte do presidente Bolsonaro. Por quê? Porque a gente está falando de uma PEC só tramita aqui no Congresso e a decisão, então, dos congressistas vai ser a palavra final. Por que eu chamo a atenção nesse ponto? Porque há, sim, um apetite por parte de setores do Congresso para ampliar aí essa possibilidade de ter mais recursos para o orçamento do ano que vem, conseguindo mais recursos por meio dessa PEC dos precatórios. E quando a gente fala mais recursos, isso também está atrelado a possíveis mudanças na regra do teto de gastos. E é aí que está a atenção também dos investidores. A gente vai ter que acompanhar, é um tema que deve ainda ter muitos desdobramentos nesses próximos dias e semana e com possibilidade muito grande de volatilidade no mercado financeiro. E, paralelo a essa questão da PEC dos precatórios, um outro tema que, como eu falei inicialmente, chegou junto aqui é a questão do Auxílio Brasil, o ex-Bolsa Família. Por que as coisas estão, uma coisa está atrelada à outra? Por quê? Porque em avançando essa PEC, vai sinalizar então que o governo vai ter mais recurso dentro do orçamento. Havendo mais recurso dentro do orçamento, o governo então vai definir qual é o valor médio do auxílio, do novo auxílio, do novo benefício que vai ser então distribuído a partir de novembro. Então, a MP aguarda uma definição da PEC dos precatórios para saber qual o tamanho do gasto que vai poder ser feito na reestruturação desse novo programa social. E aí também existe muita apreensão, porque a gente sabe que uma MP, quando chega aqui no Congresso, ainda mais tratando de questões sociais, chega com um desenho, mas com o apetite dos parlamentares em atender as questões sociais, principalmente no ano pré-eleitoral, as coisas aqui, o texto então pode ser completamente modificado, causando um grande impacto no orçamento e, logicamente, nas questões fiscais. Então, são dois temas que os investidores estão de olho. Esse primeiro bullet une PECs precatórios e a MP do auxílio, porque tem essa relação orçamentária em relação fiscal. O segundo bullet que eu trago para vocês, a gente viu aqui em Brasília, Diego, tanques pelas ruas no dia da votação do voto impresso. Isso causou um alvoroço na mídia, causou alvoroço aqui dentro do Congresso Nacional também, porque tem como contexto esse embate que vinha tendo o presidente da República, Jair Bolsonaro, com integrantes do Judiciário em torno desse tema do voto impresso. Isso também causou uma certa apreensão entre os investidores, porque essa briga que estava acontecendo em Brasília entre esses dois poderes, o executivo e o judiciário, estava sendo lida pelos investidores institucionais como uma possível ruptura institucional. Então, com a votação da PEC do voto impresso aqui na Câmara, a ideia inicial era que esse tema fosse sim encerrado e essas brigas que estavam ocorrendo não reverberem nas próximas semanas e meses. Mas, na minha avaliação, a gente vai continuar vendo novos enfrentamentos. Por quê? Porque por mais que o Congresso tenha dado a palavra final, essa ainda é uma agenda do presidente Jair Bolsonaro, a questão do voto auditável, do voto impresso, vai continuar sendo, e a gente pode até ver uma arrefecida aí nos ataques no curto prazo, mas a gente vai ver sim novos ataques, novos desdobramentos ao longo dessa caminhada até 2022, quando vai ter as eleições, porque é uma agenda do presidente Bolsonaro e isso está bastante claro. Então, o que isso significa? Mais crises institucionais, mais conflitos institucionais, e, logicamente, quando a gente fala nisso, causa
essa apreensão no investidor, porque uma possível ruptura institucional, que eu não acredito que vai acontecer, também cria uma instabilidade e imprevisibilidade para os investidores. E como o Diego colocou, os Estados Unidos, a economia norte-americana reaquecendo, a gente, no meio de uma bagunça política, no meio de muito ruído político, acaba então os investidores se definindo para um lugar mais seguro, ficando cada vez mais fora, deixando de investir aqui no Brasil. Esse é o segundo bullet. O terceiro bullet que eu trago para vocês é a reforma tributária. Essa, gente, ainda já saíram várias versões de texto ao longo da última semana. Para vocês terem uma ideia, até esse final de semana já tinha um surgimento de novas versões da proposta. E o ponto central é o seguinte: não há consenso mínimo para votar a reforma tributária. O relator tem tentado agradar, tem tentado modificar o texto na questão que envolve os estados e municípios, que é uma questão que envolve a arrecadação para estados e municípios, mas até o momento não se chegou a nenhum consenso. E no meio disso tudo, ainda houve um movimento de setores da indústria, de alguns outros setores, de tentar deixar de discutir esse tema aqui na Câmara e começar a iniciar o debate lá no Senado. Porque lá no Senado também tem uma PEC que trata da reforma tributária, que é uma PEC mais ampla. Então, nesse movimento, qual é a estratégia? Vamos escantear a proposta que está tramitando na Câmara, que a turma da indústria, que a turma do agro, que vários setores ainda têm muita resistência, e vamos iniciar um debate lá no Senado que deve se arrastar um longo período, sem nenhuma definição no curto prazo. Então, tem essa estratégia que está sendo colocada para tentar colocar em segundo plano essa reforma tributária que está sendo discutida aqui atrás no plenário da Câmara, mas o presidente Arthur Lira tem dito que vai tentar colocar novamente essa proposta em votação na terça-feira. Espero o seguinte: até lá dificilmente vai ter um consenso, mas se esse projeto de fato iniciar a votação, podem ter certeza que vai haver muita alteração durante o debate no plenário do Senado. E é aí que mora uma questão chave, uma peça-chave também, tornar esse projeto da reforma tributária num Frankenstein pode ser o caminho para inviabilizá-la, pode ser um caminho para justamente ela não conseguir nem sair do plenário e aí as coisas se complicarem cada vez mais em relação a esse cenário de reforma tributária. Então, esses são os 3 bullets, esses são os 3 principais acontecimentos dessa última semana. E volto para você, Diego, para a gente falar um pouquinho dessa semana que começa. O que a turma que está ali tem posição na Bolsa de Valores, a turma que tem posição aí em renda variável e renda fixa também, tem que ficar de olho nesses próximos dias. Vamos lá, Eric. Muito bom esses pontos que você trouxe, né? Hoje em dia a gente vê que economia e política estão juntas, não adianta. Qualquer movimento na política vai atrapalhar aqui os investimentos, a parte econômica do país e vice-versa, né? Bom, aqui na Capitólio, nós vamos ficar muito de olho essa semana, que na terça-feira a gente já começa a semana com o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, vindo ao mercado, dando uma coletiva, e aí a gente segue naquela expectativa do que ele pode trazer para o mercado, né, com relação aos estímulos, aos pacotes, e a como que a economia americana está se posicionando daqui para frente com relação a tudo isso que vem acontecendo. A variante Delta do Covid ainda é um ponto muito tocado. A gente viu que nas últimas semanas o mercado americano teve muitos novos casos de Covid, as pessoas estão começando a se infectar e a morrer cada vez mais pessoas lá, e são exatamente as pessoas que não estão se vacinando. Então, esse discurso dele na próxima semana, na próxima terça-feira, é um discurso muito, muito importante para nós. Então, nós vamos ficar de olho nisso aí para tentar entender o que está acontecendo daqui para frente com as movimentações que eles vão fazer. O Brasil sempre vai ser diretamente impactado por uma decisão, por um discurso que aconteça de lá para cá. E esse discurso pode estressar ainda mais o mercado, e a gente vem do dólar, que é um ponto que a gente ainda não falou, subir um pouco mais do que aconteceu, né? Nós vimos o dólar na última semana de junho bater ali naquelas mínimas que nós não víamos há muito tempo, a 4,89 pontos, e aí a gente já vê o dólar fechando essa semana em níveis de 5,25. Então essa puxada do dólar segue com o estresse do mercado,
e essa próxima reunião, essa próxima coletiva do Jerome Powell pode trazer um estresse ainda maior para o dólar, e a gente pode ver o dólar continuar subindo aí e voltar para níveis de 5,30, 5,35, tá? Diego, eu brinco que a gente tem que ter um monitor volatilidade. O monitor volatilidade está muito atrelado à questão do horário, do dia que acontece. Então, a turma tem que ficar de olho, terça-feira, que horas que deve sair esse anúncio, para a turma já correr para a tela para ver qual é o impacto que isso está acontecendo na Bolsa aqui no Brasil. Com certeza, a hora que ele começar a falar, você vê a volatilidade acontecendo instantaneamente, tá? Ele vai falar às 3 horas da tarde, tá? Horário Brasil. Horário Brasil. Então, às 3 Ótimo. horas da tarde, horário Brasil, é a hora que ele entra para fazer o discurso dele. Então, é nesse horário que a gente tem que ficar de olho, porque muito provavelmente a Bolsa de Valores aqui vai andar na contramão do dólar. Então, se ele vier com um discurso um pouco mais agressivo para o mercado e a gente vê um estresse no mercado, você vai ver o dólar começar a subir muito rápido e a Bolsa de Valores começar a cair proporcionalmente, tá? Não significa que o dia vai finalizar daquela forma. Isso significa único e exclusivamente que aquele momento o mercado começa a se proteger. E aí, conforme ele vai falando, o mercado vai se acalmando e a gente pode ver as coisas voltarem a se nivelar o que estava acontecendo antes dessa fala dele, tá? Muito bom. Turma, fica a dica aí. 3 em 1 já está tendo chicotada na Bolsa. Essa dica do Diego é ótima. Vamos ficar de olho, é um discurso muito importante. Um próximo bullet que a gente está aí de olho já para a próxima semana são os balanços finais das empresas aqui no Brasil, principalmente, tá? Algumas de 69% das empresas que divulgaram o balanço, o resultado delas para esse segundo trimestre do ano, vieram iguais, em linha do que o mercado esperava, ou ainda melhor, tá? Então, nós estamos vendo que as empresas brasileiras estão entregando resultados, estão vindo bem, estão mostrando a retomada da economia brasileira sendo refletida nas empresas, né? Então, isso é muito importante. Nessa segunda-feira, a gente tem o final dessa divulgação dos balanços. Então, algumas empresas como a Vivara, a IRB Brasil, é uma empresa que fica muito no radar dos investidores hoje, tá? E aí, no setor de educação, nós temos a Ânima e a Edux, tá? Então, essas empresas vão fazer a divulgação do balanço delas na segunda-feira. Vale a pena, elas estão finalizando e a gente quer ver se realmente todos os setores do Brasil, eles estão entregando bons resultados. Isso significa que a economia realmente está começando a engrenar de novo, porque a gente espera e os objetivos para o final do ano vão ser atingidos, tá? Esse acho que é o segundo bullet que nós estamos de olho aqui nessa semana. E eu acho que o último bullet da semana, para quem realmente gosta de investir, na sexta-feira vai ser o vencimento das opções. Então, vencimento de opção é sempre um dia de muita volatilidade, de muitos negócios no mercado. Muita gente sendo exercido, muita gente exercendo as suas opções, e isso traz uma volatilidade muito grande, uma liquidez muito alta para o mercado também. E essa nova regra que está sendo utilizada no Brasil com o vencimento das opções, adequando o Brasil, deixando o Brasil igual aos países de primeiro mundo, com vencimentos na sexta-feira, vocês podendo negociar as opções no próprio dia do vencimento. Isso aí vai trazer muito agito, ainda mais pela queda que teve na Bolsa de Valores no último mês e até o fechamento dessa última semana, a Bovespa estava em queda. Então, esse vencimento de opções vai trazer muito negócio para o mercado, podendo até ficar um pouco mais atrativo, muita gente sendo liquidado. Então, nós vamos estar de olho também nessas operações com vencimento nas opções aí para a próxima sexta-feira, dia 20 também. Eu acho que esses são os 3 bullets que nós vamos estar de olho aí para essa próxima semana que está se iniciando. Muito bom, gente. Várias dicas do Diego. A gente coloque aí na ponta do lápis, hein, para ninguém ser pego de surpresa. Ele já deu várias dicas, inclusive dos horários aí que a gente tem que se atentar. Daqui da parte de Brasília, Diego, o tema central continua sendo a reforma tributária. O presidente da Câmara tentou a votação semana passada, como a gente colocou aqui para vocês, na quinta,
não conseguiu e vai tentar colocar em votação nesta terça-feira. Então, as atenções do mercado e dos investidores também vai estar dentro dessa questão de uma possível votação na terça-feira, ali no início da tarde. Se for iniciada a votação, aquilo que eu falei no quadro anterior, vai ter ainda muita mudança no texto, com possibilidade aí de, inclusive, surgir esse Frankenstein tributário que eu comentei para vocês, mas fiquem atentos, ainda não há um acordo mínimo, o debate aqui ainda está bastante acalorado, e a não votação, Diego, vai ser uma sinalização positiva para uns que estão aí de olho principalmente na questão da taxação do dividendo, né, porque essa proposta traz aquela ideia de taxar os dividendos, e negativo para outros que esperavam aí avanços em algumas questões que podem aí justamente trazer fôlego para alguns investimentos, que seria essa mudança no imposto de renda da pessoa jurídica, onde tem essa previsão de modificação. Então, o tema central dessa semana que começa, em especial terça-feira, é a reforma tributária. Chamo a atenção para vocês também que deve ter uma reunião no final da manhã de segunda-feira, onde a gente já vai ter bastante termômetro de para onde está indo essa reforma. Um outro ponto que vocês vão ter que colocar no radar aí na próxima semana, nessa semana que nasce, mas o mês todo, é a questão da PEC dos precatórios, movimentações no sentido de que os congressistas podem avançar em possíveis mudanças nas regras do teto de gasto, isso vai impactar também o humor do investidor, porque toda vez que se sinaliza mudança no teto, sinaliza também que o governo pode, então, fazer um gasto desenfreado, o que, então, cria uma certa instabilidade e imprevisibilidade. Então, esses dois temas vão continuar no radar aqui de Brasília. Tem a questão do refis também, que chegou na Câmara dos Deputados. O refis tem 3 nomes que ele ganhou nesses últimos dias, que é o PERT ou o passaporte tributário. Tem uma resistência grande por parte da equipe do Paulo Guedes em torno dessa proposta, eles não concordam ali com a ampliação que foi feita inicialmente no texto para beneficiar alguns setores. Então, isso também sendo colocado na ordem do dia, sendo iniciadas as discussões, vai ser a atenção por parte da turma da economia e por parte também dos investidores. Bem, esses são os 3 bullets da próxima semana. Falamos aqui um pouco do cenário da semana passada, falamos aqui, projetamos para vocês o que vocês devem ficar atentos. Diego, foi uma alegria ter você aqui com a gente, acho que foi uma aula, eu acho que todos que estão acompanhando esse bate-papo estão muito mais informados, já não vão ser pegos de surpresa com relação a possíveis oscilações no mercado nessa semana que começa, e abro aqui o espaço para você, para as considerações finais. Eric, bom, obrigado pelo convite, muito bom participar, poder ter esse bate-papo com você, levar aqui para todo mundo um pouquinho do que a gente está vendo aqui na economia do Brasil, como estão sendo os impactos de tudo que vem acontecendo na economia global. A gente aqui na Capitólio fica à disposição, sempre que você quiser, estamos de portas abertas aqui, pessoal que tiver com dúvidas, fiquem à vontade, pode nos chamar aqui, que a gente vai estar sempre pronto para atender e falar do que for necessário aqui da melhor forma possível. Obrigado mais uma vez, Eric. Muito bom, obrigado pela aula. Esse foi o Diego Baruch, da Capitólio. E antes da gente encerrar, gente, alguns informes. Segunda-feira, às 14h30, a gente vai bater um papo aqui na BMC News. O Felipe Salto, ele é do Instituto Independente, que justamente fiscaliza essa questão dos gastos do governo. A ideia é destrinchar essa questão da PEC dos precatórios. O Felipe Salto é um craque para poder trazer bastante elementos aí para a gente nesse bate-papo. Então, 14h30, quem tiver plugado com a gente aqui na BMC News vai poder acompanhar. E também convido vocês para acompanhar o nosso Política em Puzzle, é o nosso canal no Telegram. Ali a gente vai alimentando diariamente e praticamente hora a hora os últimos acontecimentos da política que podem causar impacto no mercado financeiro. Fico por aqui, desejando a vocês um bom domingo, uma boa semana e ótimos negócios.